aí, muito bem-vindos, meus garotinhos e garotinhas. Vamos começar nossa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre os desafios sociais e políticos da União Europeia no século XXI, né? Matéria do módulo 8 aí de Geografia, primeira matéria de Geografia do segundo bimestre, tá bom? Bom, vamos falar então, para a gente começar, né, a falar um pouquinho sobre esses desafios. Vamos dar uma relembrada aí primeiro, o que era essa União Europeia e o que ela propunha, né? A União Europeia, inicialmente ela promovia parcerias, né, para reduzir as diferenças econômicas dos países que fazem parte desse bloco da União Europeia aí, tá? A União Europeia ela fez pesados investimentos aí em saúde, educação, geração de empregos, etc., para gerar aquele estado que eles chamavam de estado de bem-estar social, né? O estado do bem-estar social. Isso funcionou muito bem até a crise de 2008, né? A crise de 2008-2009, onde países com dívidas imensas acabavam por adotar cortes de gastos públicos para se recuperar dessa crise. Vamos dar uma olhadinha primeiro aí o que era essa crise de 2008, o que provocou essa crise e como é que ela chegou ao mundo inteiro, essa crise de 2008 aí. Vamos ver um pouquinho como é que foi. Começar como? Afinal, como essa crise começou? Vamos voltar, rebobinar aí para 1998, quando os bancos dos Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro a muita gente que não tinha como pagar. Mesmo quem estava desempregado e não tinha renda nem patrimônio, conseguia ter um crédito aprovado pelo banco para receber um financiamento e poderia sim dar a sua casa própria como garantia para esses empréstimos. Esse tipo de crédito ele era conhecido como subprime e o volume de financiamento dele era, tipo, gigantesco. Mas antes de a gente continuar com o vídeo, talvez você também esteja aí querendo crédito, dívidas e tudo mais, eu tenho uma planilha financeira feita pelo professor Baroni para te ajudar a organizar sua vida. O link tá aqui abaixo, vai lá e confere ela. Tá, mas o que causou tudo isso? Os bancos, eles passaram então a misturar essa dívida de alto risco, ou seja, com muito menos chance de ser paga, com dívidas de baixo risco, de clientes com bom histórico de pagamento, e montar vários pacotes, os chamados CDOs, obrigações de dívidas com garantia, tá? É por causa do título em inglês. Então, os bancos, eles vendiam os CDOs para investidores do mundo todo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomavam os empréstimos pagassem o valor devido, o dinheiro iria para quem comprou o CDO, com juros, é claro, né? Então é qualquer tipo de título de dívida aí. Quem estava comprando esse papel não sabia exatamente o tipo de dívida que havia dentro dos CDOs, porque elas aparentemente pareciam ser boas, porque as grandes empresas de classificação de risco, como Standard & Poor's, Moody's e a Fitch, classificavam esses investimentos como de alto nível. E elas foram, sim, muito criticadas por esse papel na crise, porque elas não souberam ou não quiseram classificar devidamente esses títulos. Então, o problema é que os devedores não pagaram suas dívidas, como essas dívidas estavam na mão de bancos e fundos de investimento do mundo todo, houve esse efeito dominó. Então, muita gente achava que estava segura comprando títulos bons, mas que na verdade eram ruins, e as pessoas não pagavam, então acabou ocorrendo todo esse efeito. Chegamos agora na Segunda-feira Negra. Parece um pouco assustador, né? E para muitos americanos e pessoas do mundo todo realmente foi. Em 15 de setembro de 2008, houve um marco da grande crise no mundo todo. Então, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência. E as bolsas do mundo todo despencaram assustadoramente. Em seguida, outros bancos anunciaram perdas bilionárias. Foram meses de muita instabilidade no mercado. Para tentar evitar essas quebradeiras de grande série, esse efeito cascata, governos de vários países anunciaram planos de socorro à economia, injetando bilhões de dólares ou até de dinheiros dos seus próprios países
nesses bancos. E é muito interessante a gente lembrar que a crise não ficou só no setor financeiro. Os Estados Unidos e outros países, inclusive o Brasil, entraram em recessão. O desemprego disparou, sobretudo entre os mais jovens, e muitas empresas foram realmente à falência. Os efeitos da crise de 2008 foram sentidos no mundo todo durante anos. Até hoje, diversos anos depois, o nível de emprego em vários países não retornou aos patamares anteriores do colapso. Então, realmente, houve sequelas muito grandes aqui. Como você pode estar vendo aqui na tela, a gente tem diversos números e estatísticas dessa grande crise. Para quem não conhece tanto inglês, pode ficar um pouquinho mais difícil, mas é alguma coisa bem resumida. Mudando de imagem, o gráfico que está aparecendo agora na tela mostra um detalhamento de quanto custou a crise financeira de 2008. Um total de quase 1,5 bilhão de dólares, gente. Foi muito dinheiro. E agora você pode se perguntar, e o Brasil com isso? A crise financeira de 2008 aconteceu em um momento que a economia do Brasil crescia muito, gerava emprego e o governo tinha bons índices nas contas públicas. Mas um abalo em uma economia do tamanho dos Estados Unidos afeta o mundo todo. O governo da época de Luiz Inácio Lula da Silva apostou em instrumentos parecidos com os usados pelos países desenvolvidos e incentivou a economia. Ficou famosa a frase do presidente Lula de que a crise no Brasil seria apenas uma marolinha. O país teve problemas em 2009, com uma leve retração no PIB, mas cresceu 7,5% em 2010. Ficou conhecido como o primeiro a sair da crise. Inclusive, até a própria The Economist fez uma publicação que ficou conhecida no mundo todo com a frase do Brazil takes off. Então, todo mundo estava vendo, o Brasil aí não sentiu tanto. Só que a gente vale lembrar que foi um período em que as commodities estavam muito em alta e o Brasil estava surfando disso. E que alguns anos depois, a crise veio um pouco mais tardia no Brasil. 10 anos depois, os Estados Unidos estão em um processo de retirada dos estímulos implantados naquela época. O pleno emprego voltou e a economia cresce. A Europa também vai se recuperando, com exceção de alguns países como a Grécia. Houve até ali, em alguns anos seguintes, uma grande crise na Grécia que também deu uma baladinha na estrutura mundial. O Brasil, em que em um primeiro momento sentiu muito menos o impacto da crise, está numa situação bem pior. Então vocês podem ver que a gente teve uma crise muito pior ali por 2015. Depois de 2 anos e meio de recessão, em que a economia chegou a encolher 8%, o país vem tendo um crescimento lento, com um desemprego alto. Atualmente a gente tá dando uma melhorada, a gente acabou tendo alguns momentos de expectativas positivas e quebra dessas expectativas, mas o país aparentemente está retomando, sim, o rumo do crescimento. Bom, pessoal, sabendo aí dessa crise de 2008, o que foi essa crise de 2008, a gente vai ver que não foi só ela. A gente vai ter, além dessa crise de 2008, uma outra crise na Europa, que é a crise do envelhecimento populacional. A população europeia é uma população envelhecida. Nós vamos ver detalhes de por que ela é envelhecida mais na frente. Porque além dessa crise do envelhecimento, há também uma crise migratória hoje dentro da Europa. Pessoas fugindo aí de conflitos, fugindo de perseguições, fugindo de dificuldades econômicas, fogem para a Europa. A maioria dessas pessoas ou vem do Oriente Médio ou da África. Tá? E aí, vamos ver como é que eram as características gerais da Europa. A Europa, ela hoje tem média de 513 milhões de habitantes, o que corresponde aí a 7% da população mundial. É uma população absoluta bem elevada, tá? E um padrão de vida muito elevado, devido justamente àquele estado de bem-estar social lá que veio colhendo isso aí há anos, né? Bom, a Europa tem outro problema que acarreta hoje nessa crise de envelhecimento que a gente citou, que é a questão da baixa taxa de natalidade, né? Hoje a Europa tem a menor taxa de natalidade do mundo, com média de 1,5 filhos por mulher. Ou seja, é uma quantidade muito pequena, né? E a Europa tem tentado resolver esse problema aí, tentando estimular a natalidade, dando oferta de mão de obra futura, né? Ou seja, você vai precisar no futuro de mão de obra, né? A família que tem um filho a mais, ela tem com certeza
que vai ser necessário esse filho lá na frente para trabalhar. A Europa também, a União Europeia em geral, né, de uma forma geral, ela tem incentivado que se tenha mais filhos, inclusive incentivado financeiramente. Como assim financeiramente? Tem países, por exemplo, que dão um bônus de 900 euros mais ou menos para cada filho, cada família que tiver um filho. Então, ou seja, inclusive financeiramente tem incentivado. Além, gente, é óbvio, uma série de outros benefícios que a Europa em si já dá, né? Hoje a Europa, por exemplo, ela banca a formação escolar de todos aqueles que nascem na comunidade europeia até a idade adulta. Então o estudo já estimula a se ter mais filhos, tá? Mas por que então tem essa tendência ao envelhecimento populacional? Primeiro, a tendência ao envelhecimento populacional ela vem por causa da alta expectativa de vida, né? As pessoas vivem até uma idade muito longa. Outra questão, há uma reduzida taxa de natalidade. A taxa de natalidade na União Europeia é muito baixa. A gente vai ter aí mais ou menos 4 a cada 1.000 crianças até 5 anos morrem na Europa, né? Ou seja, uma taxa baixíssima. E aí a gente vai ter problemas lá na Europa, principalmente com a população econômica ativa, né? A PEA, população economicamente ativa, ou seja, aquele que vai trabalhar, aquela mão de obra para trabalhar. Nós vamos ter esse problema lá e vamos ter um problema também previdenciário. Por que previdenciário? Porque eu vou ter uma população muito velha que vai receber aposentadoria. E aí como é que funciona eu tendo que receber aposentadoria sem ter quem trabalhe para gerar essa contradespesa para o Estado? Né? A União Europeia não tem mais pessoas capacitadas, com idade hábil para trabalhar e tem uma população muito velha. Tá? Esse é um problema. Quais são os principais fatores que temos na baixa natalidade na Europa? Porque aí a mulher ter 1,5 filhos em média por mulher é uma taxa baixa. Por que essa taxa é baixa desse jeito? Primeiro fator aí, a ampliação do planejamento familiar. Ou seja, hoje se planeja muito mais a família do que se planejava anteriormente. Então hoje já se preocupa muito com quantos filhos eu vou ter, já desde quando eu estou me casando. Né? Não é aquele negócio de tendo filhos aleatoriamente. Não, se planeja muito bem a família. Segunda coisa, o aumento do tempo de estudo. A cada ano que se passa, se exige mais escolaridade das pessoas. Então você gasta mais tempo dando educação para o seu filho. Ou seja, se você gasta mais tempo, você também gasta mais dinheiro fazendo essa manutenção de estudo dessa criança até chegar à idade adulta. Né? Outro detalhe, a maior independência da mulher é a participação dela no mercado de trabalho. A mulher europeia hoje ela se preocupa muito mais com a carreira dela antes de se preocupar em ter filhos. Então uma preocupação grande que ela tem hoje eu vou ingressar na carreira de trabalho. Se eu tiver um filho, isso vai ser atrapalhado. Então é outra questão aí que se preocupa muito quando se vai ter filhos, né? Quando a mulher pensa em ter filhos. Outra questão também muito importante aí são a divulgação dos métodos contraceptivos, né? Até aí no começo do século XX, né? Século XX, século XXI, já até o início do século XXI, os métodos contraceptivos não eram tão bem divulgados quanto eles são hoje. Então hoje se tem conhecimento dos métodos contraceptivos para se evitar ter mais filhos, né? E outra questão também é o alto custo com a formação do indivíduo. Ou seja, para você ter uma pessoa hoje, né, você ter um filho hoje e ele terminar o estudo desse filho, você tem um gasto. Por mais que o Estado europeu ajude muito nisso aí, tem uma parte que o Estado europeu vai bancar
esse estudo, mas tem todo o investimento que a família tem que fazer. Então se pensa duas vezes em ter um filho. Tem países, né, a gente falou que a média é de 1,5 filhos por mulher de toda a União Europeia. Vai ter áreas da Europa, né, países da Europa, que essa taxa vai ser menor que isso. Vai dar menos de um filho por casal. A maioria das mulheres em alguns países europeus nem tem filhos. Né? Então isso aí vai acarretar muito lá na frente. Bom, é importante a gente... vou deixar para vocês, vou pôr aqui do ladinho, a pirâmide etária que tem lá na página 284, para a gente analisar a relação em crianças nascidas, tá? Quando as crianças nascem, a média de crianças na base da pirâmide, e no topo da pirâmide lá em cima, a gente vai ver a mortalidade, né? A taxa de mortalidade, ou seja, até quantos anos a pessoa consegue viver na Europa. Ou seja, há uma qualidade de vida para que a pessoa viva muito, até muito tarde, e tem se diminuído a quantidade de pessoas nascidas na Europa. Tá? Bom, detalhes que a gente tem que ver sobre a Europa. 25% de toda a riqueza global está na Europa. Tá? E aí, para a gente ter uma ideia dessa riqueza global, ou seja, ter riqueza sem você saber o que você pode comprar, o que você pode adquirir com ela, não dá para ter essa noção. Então, a gente vai analisar o poder de compra da sociedade através de um indicador que é chamado de paridade do poder de compra, ou também conhecido como PPC. O que é esse PPC? O que é esse indicador, essa paridade do poder de compra? Bom, esse índice ele vai comparar as moedas dos países com o dólar, tá? Tendo o dólar como moeda principal. Ah, professor, mas peraí, mas na União Europeia não circula o euro? Não em todos os países. Existem países na União Europeia, alguns, que não adotaram o euro como sua moeda. Então, para mim saber o poder de compra lá, eu tenho que comparar essa moeda com o dólar, tá? E os preços de bens e serviços que acabam variando de um país para o outro. Tá? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o salário de um trabalhador na Alemanha é igual ao de um trabalhador na Itália. Os dois recebem o mesmo valor de salário, tá bom? Porém, a gente vai ver que os gastos com transporte e com produtos são maiores na Itália. Se os gastos são maiores e os dois recebem igual, então o PCC, né, a paridade do poder de compra na Alemanha vai ser maior. Ou seja, ele consegue comprar mais uma vez que ele gasta menos com transporte e produtos, mesmo que os dois ganhem o mesmo valor equivalente. A mesma coisa, vamos supor que os produtos e transporte sejam tabelados na Alemanha e na Itália, mas o salário, né, a moeda alemã, ela vale mais, ela consegue comprar mais, automaticamente o poder de paridade de compra, né, a paridade de poder de compra acaba sendo maior também na Alemanha. Bom, unido a isso, a gente usa esse PPC somado ao produto interno bruto por pessoa. Tá? Uma média que a gente faz por pessoa na Europa do que produz internamente bruto, PIB, né? Soma o PIB com o PPC, é o quanto as pessoas podem comprar com o dinheiro que elas têm. Essa é a média. Tá? O que acontece? Hoje, o produto interno bruto, PIB europeu, ele é estimado em cerca de 30 mil euros per capita. Isso foi feito em 2018, a última média. Então é 30 mil euros por pessoa na Europa, o que vai gerar aí em média de 15,8 trilhões de euros em toda a Europa, do PIB da Europa toda. Tá? Bom, deixa eu só baixar um pouquinho o retorno, está muito alto no meu ouvido aqui, só um minutinho. Aqui. Beleza, estou ouvindo melhor agora. Chega, está doendo meu ouvido. Bom, ainda tem outro comparativo que é feito, né? Outro índice que é usado para se saber também a condição de vida do europeu, que é o IDH, né?
Aliás, os países europeus são os que apresentam maiores IDHs no mundo, né? São IDHs muito altos. A maioria dos países europeus tem IDH entre médio e muito alto, tá? Aliás, para a gente entender, só para a gente relembrar aqui, o IDH, ele analisa 3 dimensões básicas de desenvolvimento. Ele vai analisar o PIB per capita, né, o PIB por pessoa, ele vai analisar a taxa de escolaridade, né, qual que é a média de escolaridade das pessoas e a expectativa de vida ao nascer, né? O IDH ele varia entre 0 e 1, sendo... Ei. Vai lá, capaz, já vai pôr Peppa Pig para você. Aliás, o que acontece? A gente sabe que o IDH ele vai variar entre 0 e 1, né? Sendo 0 o mais baixo e 1 o mais alto. Então a gente vai ter aí, ó, países desenvolvidos com IDH muito alto, países em desenvolvimento com IDH médio e países subdesenvolvidos com IDH baixo. Entre os 20 países com melhores IDHs no mundo, 13 são europeus, sendo que o primeiro, que é a Noruega, é europeu, né? É o primeiro lugar no mundo em PIB. Só um detalhe para a gente terminar de fechar isso aqui. Por que acontece esses países europeus ter esse IDH tão alto? Primeiro, que a taxa de mortalidade infantil até 5 anos na Europa é de 4 para cada 1.000 crianças nascidas. A expectativa de vida é em torno de 78 anos de idade. A taxa de alfabetização adulta para acima de 15 anos é de 99% da população, ou seja, praticamente toda a população é alfabetizada. A gente vai ter a taxa de matriculados no ensino superior de 70% da população e o PIB, né, o PIB per capita é de quase 30 mil euros por pessoa. Tá? Aí a gente vai passar para um outro problema que a Europa enfrenta, que é o problema das migrações, tá? E para a gente falar dessas migrações, a gente tem que lembrar que lá em 1957, quando foi feito o Tratado de Roma, a comunidade europeia, de lá para cá, vem aumentando gradativamente. E lá nesse Tratado de Roma, quando foi feito lá o Mercado Comum Europeu, se falou sobre as imigrações. Aliás, vamos ver o que é esse tratado, vamos relembrar o que foi esse Tratado de Roma aí, beleza? Vamos lá. De um tratado chamado Tratado de Roma. E a pergunta que você faz para mim é: o que é o Tratado de Roma? O Tratado de Roma foi o tratado responsável pela criação do Mercado Comum Europeu, também chamada Europa dos Seis. Por que Europa dos Seis? Europa dos 6 países que eram na época França, Itália, RFA ou Alemanha Ocidental e Benelux, que eram Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Esses 6 países então criaram uma área, né, que nós chamamos de mercado comum. O que caracteriza o mercado comum? O mercado comum é caracterizado por 4 liberdades de circulação. Circulação de capitais, circulação de mercadorias, circulação de pessoas e circulação de serviços. Então, a partir de 1957, com a criação do Tratado de Roma, houve a criação do MCE, ou Mercado Comum Europeu. Fala conosco, é nóis, cuidado com esse vestibular que derruba amigo. Bom, sabendo então o que é o Tratado de Roma, meninos, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade de imigrantes na Europa, né? Até para reconstruir. A gente tem que pensar que após a Segunda Guerra Mundial, a população europeia diminuiu muito, né? Milhares de pessoas morreram nos conflitos. Só para se ter uma ideia, no conflito do dia D, né, da invasão da Alemanha, propriamente dita, mais de 250 mil pessoas morreram nesse conflito de invasão da Alemanha. Isso a gente já tinha tido aí quase 4 anos de guerra. Então imagina a quantidade de pessoas que morreram, e quem estava na guerra era parte dessa população economicamente ativa da Europa, né? Então era necessário que se abrisse as portas para a imigração na Europa para que ela pudesse ser reconstruída. Lá na década de 80 foi criado o espaço Schengen,
né? Espaço Schengen, que era aquele espaço que tinha livre circulação, né? A gente ia ter aí livre circulação de pessoas, de mercadorias, né? Um espaço de livre circulação, né? E aí começou aquele problema, né? Se a pessoa não tinha, a partir do momento que se criou o espaço Schengen, a pessoa tinha que tirar um visto para entrar na Europa e dali ela não tinha barreiras dentro da Europa mais para circular. Ela podia circular irrestritamente dentro dos países da União Europeia. Então aí vem um problema, né? Um mecanismo polêmico que aconteceu aí, que era a questão dos refugiados, né? Porque a legislação própria de cada país membro ditava regras sobre as migrações, né? Cada legislação, cada país tinha uma regra definida sobre migrações. Aí a gente vai falar de algumas migrações aqui. A primeira delas era aquelas migrações legais, aquele cara que ia lá, tirava o visto e entrava legalmente na Europa. Quem definia as medidas de resistência para esses imigrantes dentro do continente europeu era a União Europeia. Ela que definia como é que a pessoa tiraria esse visto para entrar dentro da União Europeia. Porém, quando se falava de imigrantes em busca de trabalho, aí não. Aí cada Estado membro tinha o direito de determinar o volume de pessoas que entrariam para trabalhar. Então, aquele imigrante que entrava com visto, por exemplo, de turismo, com visto de estudo, a União Europeia definia quais eram os requisitos para que ele entrasse. Agora, quando se falava para trabalho, cada país para onde essa pessoa iria para trabalhar teria um requisito específico. Outra migração, a migração daqueles imigrantes ilegais, ou seja, aqueles que vinham fugidos de algum tipo de problema no seu país, ou até mesmo em busca de condições melhores, e entravam ilegalmente dentro da Europa. Essa era a responsabilidade da União Europeia também, coibir a entrada deles lá. Aí vem a pergunta: o bloco era vulnerável? Havia vulnerabilidade nesse bloco? Ou isso aí era somente um avanço de integração, que os países mostravam o quanto os países eram integrados, né? Aí era uma questão que se comenta até hoje, né? Se esse bloco é muito frágil para a entrada de imigrantes, ou se na verdade é permitido realmente que esses imigrantes entrem. Bom, nas migrações atuais a gente vai ter algumas situações aí interessantes, como por exemplo o Tratado de Amsterdã, em 1997, ele definia que a União Europeia passaria a ter competência de criar políticos para dar asilo aos imigrantes, né? A União Europeia deveria participar, aceitar mesmo. No Tratado de Amsterdã foi falado isso. Olha, não, nós temos a obrigação de auxiliar desses imigrantes que não têm condições na vida deles. O que aconteceu? Se no país deles eles não tinham condições, eles iam para a União Europeia para procurar, tinha essa abertura na União Europeia para aceitar esse cara lá para trabalhar, ou seja, sabia que ele ia ter uma condição de vida muito melhor do que nos seus países sedes, obviamente o número de imigrantes iria aumentar na Europa. Era algo que já se esperava, né? Era normal que se buscasse pelos países mais desenvolvidos para conseguir tocar a sua vida, né? A Inglaterra, a França, a Espanha eram países mais desenvolvidos. Esses países recebiam uma quantidade de imigrantes muito grandes quando se deu essa abertura para que eles entrassem, tá? Detalhe importante também era o seguinte: a gente vai ver que a maioria desses imigrantes que vêm para a Europa, eles vêm ou do Oriente Médio ou do norte da África. Tá? E aí nós vamos entrar. Há uma crise lá no Oriente Médio. E com a vinda desses imigrantes aí, coincidentemente ou não, houve um aumento da quantidade de atentados dentro da Europa. Esses atentados, obviamente, acabaram virando culpa, né, caindo na conta desses imigrantes, né, que vêm aí de um histórico lá nos seus países sedes lá, de grupos islâmicos do Oriente Médio, norte da África, que tem aí já vamos dizer assim, uma hostilidade com os Estados europeus. Bom, obviamente esses atentados, que acontecem, eles têm uma ligação com esses grupos, né, radicais,
do Oriente Médio aí, só que tem um detalhe, muitos deles têm sido realizados por pessoas que já vivem na Europa, no espaço europeu, que depois, mesmo já vivendo no Estado europeu, adquirem algum tipo de ligação com esses grupos extremistas que acabam cometendo uma série de atentados na Europa. Isso aí é outro problema, porque acaba agravando a xenofobia dentro da Europa, ou seja, a aversão a imigrantes. Ou seja, cada vez mais esses imigrantes vão sofrendo preconceitos dentro da União Europeia por causa desses atentados, né? Hoje tivemos um caso aí há alguns anos atrás de um brasileiro que foi morto por ser confundido com um árabe, né? Ele foi confundido com um árabe e se suspeitou que ele estaria com a bomba e acabou matando esse brasileiro que estava estudando, estava com a mochila, né, com materiais de escola. Então, olha aí o problema que começou a acontecer. Se desconfia muito de tudo por causa desses atentados que acabam acontecendo. Bom, outra questão também é que esses imigrantes aí, eles acabaram começando a ser acusados na Europa do aumento do desemprego, de agravar o desemprego desde lá da crise de 2008, né? A crise de 2008 gerou um grande desemprego na Europa e muito se dá isso aí, ó, o europeu vem de fora para tomar o emprego do europeu. Obviamente, a gente sabe que os imigrantes, eles vêm de países que não têm uma mão de obra qualificada. Então eles vão para a Europa sem ter uma mão de obra qualificada. Então eles acabam ocupando cargos que os europeus não querem ocupar. Eles não ocupam cargos, não disputam cargos diretamente com os europeus. Eles vêm, na verdade, para uma área do mercado europeu que não tem quem trabalhe nessa área mesmo. E o que acontece? A União Europeia ela já passa por um problema de redução populacional, né, redução dessa crise economicamente ativa, e esses imigrantes eles são necessários dentro da Europa. A Europa tem consciência que ela não pode cortar a imigração, porque essa população que existe na Europa hoje, por mais que ela vá reclamar de que esses imigrantes trazem uma cultura diferente, afetam a cultura de seus próprios países, essa cultura vai acabar se não aceitar a entrada de imigrantes, né? Hoje a Europa passa por esse problema. Não tem quem trabalhe. Como é que você vai fazer? Daqui uns anos, quando essa população toda que está mais velha morrer, não vai ter uma população para substituir. Então a Europa vai acabar? Vai parar? Né? Não, tem que ter essa entrada dos imigrantes lá dentro. Tá? Acaba que, por mais que haja resistência da população quanto aos imigrantes, o governo da União Europeia sabe que eles são extremamente necessários. Mas aí, convencer todos disso é muito complicado, né? Um exemplo disso aí é o Brexit, que acontece lá no Reino Unido, onde o Reino Unido pede a sua saída da União Europeia, né? Brexit quer dizer o BR de Britannic e exit, de saída, né? Britannic, exit, Brexit. E acaba que esse Brexit aconteceu na Europa, na Inglaterra. A Inglaterra é o primeiro país a pedir saída da União Europeia. Por quê? Porque foi feito um plebiscito popular e a população europeia, a população inglesa pediu pela saída, né? Justo em primeiro lugar, para obter controle e autonomia nas suas fronteiras e evitar que entrem imigrantes tanto legais quanto ilegais dentro da Europa, da Inglaterra, né? Da Inglaterra. Então isso aí contraria um pouco o que a União Europeia vem fazendo. A União Europeia vem dando espaço para que esses imigrantes entrem e a Inglaterra não quer que isso aconteça. Então ela pediu saída do bloco, né? Do bloco da União Europeia. Ele fez uma retirada da União Europeia para que ela possa determinar as próprias regras de entrada de imigrantes nos seus países. Bom, pessoal, deixo para vocês aí atividades para serem feitas. Página 291, exercício 2. Página 292, exercícios 3 e 4. E o exercício 2 do Aplicando Conhecimento. Na página 293, o exercício 3 e desenvolvendo habilidades, exercícios 1 e 2. Beleza?
É isso aí que a gente tem para ver. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, só mandar mensagem. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu, galera.